vai lá, Rodrigo, quer começar? Então, foi uma leitura muito difícil, pela especificidade que o Faolo tem do conhecimento do período histórico, das figuras políticas que ele levanta. Mas quando fui ler, comecei a ler e voltei ao título do livro dele, que é Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro. E tentei fazer com que isso norteasse a minha leitura, para não me perder em algumas minúcias. Você vai falando, eu vou anotar. Que são, no geral, ele está levantando todo o escopo político do período da República. Enfim, a primeira observação que eu fiz a respeito do texto é o que é essa República formada a partir da proclamação da República em 89, se não me engano? 89, que, se não me engano, a Constituição é de 1891. Tem uma partilha do poder político que está sendo discutida nesse primeiro ponto do texto. O texto é dividido em 3 partes. A primeira parte é do início da República Velha, acho que vai até 1919, que é a eleição de Nilo Peçanha. O segundo período é a grande crise da República Velha e até a Revolução de 30, né? O golpe de 30, enfim, vamos chamar, sei lá, que nome dá. E na terceira parte ele vai falar especificamente desse período todo sobre o fenômeno do coronelismo. O que eu observei de interessante, que ele aponta nesse primeiro bloco do texto, é que, além de qualquer questão, não havia nenhum tipo de participação popular direta, mesmo que houvesse eleições. Pensemos que a participação política, antes de uma lei que tinha os direitos políticos dos analfabetos, era de 11%, depois desse período cai para 15%. O diálogo, de fato, está na mão das oligarquias contínuas. Ele está mapeando os donos desse poder, de fato. Ele está mapeando quem mandava. É interessante observar que não havia especificamente, né, o que nós conhecemos, do ponto de vista ideológico. Tem uma fala do Campos Salles, deixa eu achar aqui, que se diz, né, um político ético, fala assim, eu quero uma política livre de programas e ideologias. Sim. Pensar isso hoje é um contrassenso. Que política é essa que faz? É um contrassenso teórico, mas é impressionante o que o Faoro é atual nisso. Né? Do que a gente reclama na organização política dos nossos partidos? Que eles não têm base ideológica. Né? Não é isso? Eles não têm mudança ideológica. Por quê? Está lá a base. Né? E, na verdade, a análise está aqui. Quer dizer, as diferenças elas não são ideológicas porque não existe base ideológica. A questão é uma repartição do bolo mesmo, né? Entre diferentes grupos. Tá? Aliás, só um parênteses, né? Antes que o Rodrigo continue, de uma maneira bem difícil, né? Bem rebuscada, eu diria, mas que tem muito sentido, a gente vai ver isso até o final da aula. O Faoro, na verdade, fornece o embasamento de muita coisa que a gente aprende na escola sobre história brasileira, né? Se vocês pensarem assim, não sempre, mas com certeza na época de vocês já, durante a década de 80, eu saí da escola em 85, né? No 3º ano do médio. Durante com o início da década de 80, com a abertura política, com o fim da ditadura, começou a mudar o ensino de história nas escolas, né? Eu peguei ainda um pouco essa mudança. Então, essas ideias do Faoro, de que o poder, na verdade, permanece nas mesmas mãos, de que não havia alternância de poder, tudo isso que vem do pensamento dele, né? Se origina nesse tipo de reflexão, que é uma reflexão original ali no final dos anos 50, já chega à escola no início da década de 80, né? Então, assim, isso que vocês estão lendo nele, apesar de nessa linguagem rebuscada, é quase como o estranho do Freud, né? Aquilo que a gente já sabe, mas que fica um pouco diluído, né? Ele estava, na verdade, o óbvio que a gente, na verdade, já sabe, né? Que o poder só muda né? Que o poder só muda de mãos, mas as estruturas continuam iguais. A gente está careca de saber, né? Que não tem a nossa base política, nossos partidos políticos não são partidos ideológicos, né? Eles não se individualizam, né? Não se caracterizam
por diferenças ideológicas, mas sim por uma certa divisão do poder, também estamos careca de saber. Agora a gente está vendo de que reflexão vem isso, né? De que pensamento, né? Quem foi que pensou isso pela primeira vez, ou de uma forma mais sistemática, que foi o Faoro. Tá? Todo ponto que ele aponta nesse primeiro bloco do texto é uma certa polarização entre a política dos governadores, né, fundada em São Paulo e Minas Gerais, e certas minorias, onde estão os militares, os estados menores, né? E algo que eu fiquei com uma dúvida, quando ele vai falar da questão do jardim de infância, que é um grupo político. Ele congrega também os militares nesse grupo? Não, né? Na verdade, o Faoro, sobre os militares, né? Eu vou fazer uma redivisão aqui, ó. O Rodrigo está falando, tem o início da República em que ele foca nas oligarquias, né? Tem essa tal dessa crise em que ele vai colocar, por exemplo, os militares, né? Outros grupos, minorias, camadas médias, né? Etc. Os pequenos estados. Isso. E aí vai falar dessa organização hegemônica no interior do Brasil, que é o coronelismo, que é a terceira parte. Nessa primeira parte, se a gente for pensar num roteiro, vocês já viram um roteiro de filme alguma vez? É assim, interior dia, né? Externa noite, né? Você tem lá a ambiência, né? Em que se passa a cena. Então, essa primeira parte parece que você está dentro ali da sala, né, dos donos do poder, né, ou dentro do Congresso, ou dentro da Assembleia, naquelas conversinhas políticas que eles tinham entre eles, conversinhas e conversonas, né, políticas que eles tinham entre eles. Em seguida, na segunda parte, ele amplia, é como se ele estivesse fazendo um zoom out, né, ele amplia um pouco para uma análise de uma realidade ainda urbana, né, ou urbana já, sei lá como eu diria isso, em que graçam essas minorias, né? Porque a urbanização, quer dizer, a cidade, né, a organização urbana da sociedade ainda é muito incipiente no Brasil no final do século XIX e início do século XX. E quando ele vai para o coronelismo, é como se ele desse uma panorâmica, né? Ele vai falar de uma estrutura que é predominante, que é hegemônica no Brasil como um todo, né? Então ele faz um zoom out mesmo, né? Ele vai do pequenininho, do dentro da sala, para uma panorâmica grande da realidade brasileira, né? Interior do Brasil, poderíamos dizer, em que ele vai colocar algumas questões fundamentais. É quase um Google Earth, né? Ele vai saindo assim, e daqui a pouco você está vendo lá do satélite tudo isso que está acontecendo, né? Um Google Earth misturado com BBB, né? Porque aqui você está vendo tudo que acontece lá dentro da casa, né? A gente poderia dizer, tá? De qualquer maneira, é importante a gente perceber que tudo isso se relaciona, né? Não são realidades, não são instâncias, eu poderia dizer, dissociadas, né? Mas isto aqui controla tudo isto aqui e, por sua vez, tudo isso aqui estrutura o que acontece nesses jogos de poder, nessas conversas de poder que acontecem à boca pequena dentro desse pequeno ambiente em que apenas os líderes dessas oligarquias conversam entre si, né? Uma outra questão importante é que as massas, né, se eu posso dizer assim, o povo ou as ruas, não tem voz aqui. Isso aqui é uma instância completamente separada do que eu chamaria de minoria, de ruas ou de massas, talvez, né? Tanto do ponto de vista rural, agrário, quanto do ponto de vista urbano, muito menos, porque aí são minorias menores mesmo, em termos numéricos, quantitativos, nessa altura do campeonato da nossa história, tá? Então, vejam que ele está fazendo análise de toda uma estrutura, né, aqui. Então, eu deixei esse espaço em branco, ó, porque eu diria o seguinte, que o texto do Faoro, ele oscila entre essas minúcias históricas que são, assim, irritantes, né? Ele é irritantemente minucioso, né, nos nomes, nas datas, nas situações e nas coisas. Ele oscila entre as minúcias e certos aspectos estruturais.
dos quais as minúcias são recheio, né? Por isso que eu falei para vocês, não fiquem prestando atenção nas minúcias. O que importa para a gente depender desse texto não é aqui. Vocês não precisam ficar guardando quem era o Jardim da Infância. E nem quem fazia parte dele no começo do século XX. O importante é a gente depender que, e isso é o que ele enfatiza de certa maneira, né? De uma maneira bastante construída, né? O importante é entender esses aspectos estruturais de que essas minúcias são o recheio. Tá? Por isso que a gente precisa entender o texto todo, é isso que é importante. Tá? Ok. Então, no final dessa parte, ele começa a apontar a questão militar, de que ela se apropria também de um discurso que é, de certa forma, popular, mas ele é demagogicamente popular, porque ele não vai, ninguém quer dar voz às camadas trabalhadores urbanos e principalmente aos trabalhadores rurais, que são a grande parte da população. Né? Lembre-se de que nesse momento mulher não vota, né? Pobre não vota, analfabeto não vota. Tá? Pobre só vota se tiver letra, né? Mas mesmo assim, quem é que deixava de ser analfabeto nesse momento? Tá? Então, assim, a questão da participação política é restritíssima, né? Mais do que isso, é importante também, vejam como o Faoro ele está chamando a atenção sutilmente, discretamente, mas reiteradamente para algo que hoje é importante sempre lembrar, né? Olhos militares. Ou seja, de que existe esse conjunto de pessoas que constituem um grupo socialmente constituído, que são os militares, que são... vejam, na República Velha, os militares, né? Exército, principalmente. Marinha também, mas exército principalmente. E os que eu chamaria, muito no lato sensu, paramilitares, que seriam as milícias civis, comandadas por quem? Pelos coronéis. Coronel não chamava coronel à toa, ele era coronel que tinha direito a usar uma arma e ele comandava uma milícia civil. Quem eram as milícias civis? Os seus pobres comandados, né? Tá? Constituíam uma sociedade absolutamente militarizada. Né? Então, assim, tem os militares, tem as forças armadas, vamos dizer assim, e para-armadas, que vão exercer um papel fundamental e exercem ao longo da história brasileira. Cuidado, tá? E que papel é esse? Eles estão aqui, né? Ele está dizendo. Eles são camadas médias. Eles nem fazem parte da oligarquia, também não fazem parte da grande massa. São camadas educadas, né? Sabem ler, escrever, tem uma certa... Porque a educação, a formação do exército é uma formação educacional, né? Você vai à academia do exército, você vai à escola do exército. Ainda hoje é assim. E eles vão exercer um papel fundamental dentro dessa história do Brasil, dentro dessas estruturas. Aí diz ele, olha, eles, assim, discursivamente se identificam com essas camadas de minoria. Porque eles, em geral, não são ricos nem pobres, né? Eles estão ali no meio. E aí você tem muita gente também entre os militares que são pessoas que vêm de baixo, né? Que vêm das camadas mais pobres mesmo, menos hegemônicas. Porque são militares de carreira, etc e tal. E aí, daí você tem como você explica, por exemplo, um movimento como o tenentismo, que se vendia, né, que se colocava como um movimento popular contra as oligarquias, daí a marcha tenentista, etc e tal. Veja como isso vai correndo, né? Vai percorrendo esse momento. Mas que, na verdade, tem um fundamento ideológico absolutamente conservador. E conservador do quê? Das próprias estruturas que não mudam nunca. Tá? E aí o Faoro vai mostrando uma coisa que é impressionante, quer dizer, como é que ele
mas tão atual, né, o pensamento dele, apesar de ter sido elaborado na década de 50. Ele vai mostrar que os militares na história do Brasil, e isso sempre, né, isso a gente pode ver na proclamação da República, depois na militarização da República, depois com a República Civil, eles voltam em 24 com os tenentes, eles voltam em 30 com o golpe de 30, eles se repropõem no Estado Novo com Getúlio Vargas e eles voltam em 64. Que isso não é à toa, ele diz. Os militares estão sempre ligados ao poder constituído no sentido de reinstituir a todo momento em que a estrutura social balança, né, em que há mudanças acontecendo e algum perigo de que os donos do poder sejam outros, de que o poder mude de mãos, eles vêm, eles abafam, botam ordem na casa e vão embora. Consequência, donos do poder. Donos do poder. Fica sempre o poder nas mãos dos mesmos. Embora você tenha mudanças contingentes. O Faoro está falando sobre questões muito importantes, porque ele está fazendo uma análise dentro desse retrato do Brasil do que é contingente, do que é momentâneo, do que é passageiro versus o que é permanente. E segundo ele, permanentes são as estruturas. Por isso que ele é tão atual. Por isso que a gente olha para dentro da nossa Câmara dos Deputados e vê exatamente o que ele descreve aqui. Né? Por quê? Existe essa permanência quase doentia das estruturas. Nunca muda. Muda sempre, muda o tempo todo. Então muda o político, muda o momento, muda não sei o que. As estruturas permanecem sempre as mesmas. E é esse o grande, esse o trágico do texto dele, né? A menina que fez a apresentação do plenário, ela fala, a última frase, ela vai dizer assim, a última frase do capítulo é de desesperar, é desesperadora, não sei o quê. Por quê? A última frase é assim, ó, vamos lá até o final. Ela diz assim, ó. Não será o presidente fazedor de sucessores o que virá, mas o presidente que, para manter o poder, reformulará o poder, para a proteção, o fomento e a tutela. A hora da agonia está próxima, silenciosa como todas as horas decisivas. Que é o golpe, né? Que é a Revolução de 30. Tá? Então vejam como assim, é isso que é assustador, né? E visionário no texto dele, né? Essa ênfase de que tudo muda, mas fica tudo sempre o mesmo.